Olá, família! Sejam todos bem-vindos ao estudo diário das Escrituras. Gratidão por vocês terem ido lá no canal, né? Mulheres de Bem, é um canal excelente, né? A irmã lá que compartilha, ela é mãe, ela é esposa e ainda assim acha tempo, né, para compartilhar o evangelho por meio da mídia social. Então, parabéns, irmã, pela sua entrega ao evangelho. Parabéns à entrega de todos vocês também que tirou o tempo de vocês assim para ouvir as mensagens, colocar em prática na vida. A verdade, eu falo tirar um tempo, né? Mas na verdade é um investimento. Quando nós paramos um pouco para ouvir uma mensagem do Evangelho, é um investimento em nós mesmos, na nossa espiritualidade. Lembra lá de Jesus, né? Na questão de Marta e Maria, né? A Marta estava afatigada com tantas coisas e Jesus Cristo disse que Maria escolheu a boa parte. Ela parou, reservou um tempo para ouvir o mestre, para ouvir a mensagem do evangelho. Então é isso que nós devemos fazer, tá bom? Reservar um tempo sempre para o Senhor. Então, parabéns aí pela entrega, não somente da irmã do canal, né? Mas também por todas as pessoas que vão e assistem esses conteúdos do evangelho, tá bom? Um dos comentários, tô acompanhando lá os comentários no canal da irmã. Ela é muito grata pelos comentários, né? Ela coloca aqui. E tem um comentário aqui da Terezinha Lopes, né? Que acabou conhecendo o canal também porque eu indiquei e ela colocou aqui. Fui indicada pelo irmão Vanderlei, Claudiano. Amei seus comentários. Vejo que é uma filha muito especial do Pai Celestial. Vou praticar o que você falou. Então é isso, né? Ela vai, além de ouvir, ela vai colocar em prática os seus ensinamentos. Eu amei essa comparação, né? De conectarmos com Deus assim como a gente se conecta, né? Com Wi-Fi, né? E ela deu 4 exemplos ali. Eu amei também, tá bom? Gratidão aí pela mensagem. Vamos lá para o nosso estudo de hoje aqui. Tá faltando poucos versículos. A gente finaliza aqui Doutrina e Convênio, sessão 49. Bom, na horário da manhã, das 5h20 da manhã às 6 da manhã, eu compartilho essa mesma mensagem online pelo Zoom, tá bom? Então todos estão convidados e às vezes por ser 40 minutos dá tempo de eu falar algumas coisas. E algumas coisas que eu falei lá pelo aplicativo do Zoom, né? Eu não consegui falar no YouTube por conta do tempo. E aí eu gostaria de revisar aqui rapidinho para falar, né? A gente viu, né, na mensagem de ontem que os missionários, ao compartilhar o evangelho com os Shakers ali, né, com a comunidade dos Shakers, eles não aceitaram a revelação e acabou rompendo laços de amizade, né, porque a maneira que foi compartilhada ali não foi, talvez não era o momento, não foi tão adequado, tá bom? Algum procedimento ali. Então, eu queria compartilhar justamente sobre isso, né? Uma mensagem que eu compartilhei no Zoom que não deu tempo aqui. É sobre aquela frase que eu compartilhei com vocês aqui de Cristóvão Pinheiro. Cristóvão Pinheiro escreveu o seguinte: não importa o que se fala, e sim como se fala. Então isso é verdade. É mais importante a maneira que nós falamos com as pessoas do que o que nós falamos. Às vezes você pode estar chamando a atenção, mas se você demonstra amor, carinho, preocupação, a pessoa não vai ficar irritada porque você está chamando a atenção ali, se você está fazendo da maneira certa, tá bom? E aí eu compartilhei uma pequena história que eu conheço de um rei, né? É uma história de um rei que ele sonhava todos os dias que ele perdia os dentes da boca. Ficava banguelo ali, né? Ficava sem dente nenhum. E aí todo dia ele sonhava aquilo e ele falou: isso tem que ser um sinal, isso é uma revelação, alguma coisa, eu preciso saber o que isso significa. Então ele pegou e chamou um sábio para interpretar aquele sonho para ele. E o sábio, né, foi lá, ouviu o sonho dele e falou: ó, rei, isso aí é um motivo de grande tristeza para você, porque você vai ver a morte de todos os seus parentes, né? O rei não gostou não, né? Porque ele amava os seus parentes. Então ele mandou dar 30 chicotadas naquele sábio e mandou ele embora, né? O sábio foi embora ali com as costas ardendo, né? E aí então ele mandou chamar outro sábio. E o outro sábio entrou, ouviu ali, né, o sonho do rei. E aí então o sábio disse: ó rei, esse sonho é uma bênção na sua vida. Aliás, né, esse sonho significa que você vai viver mais do que todos os teus parentes, que Deus ele vai te dar uma vida longa e você vai viver mais do que todos os seus parentes. Olha, o rei ficou tão feliz,
né, com a interpretação do sonho, que deu 30 moedas de ouro para esse sábio e aí o mandou embora, né? Aí os guardas, levando o sábio embora, pegou e falou: ué, mas você falou a mesma coisa que o outro, né? Aí entra a frase, né, do Cristóvão Pinheiro aqui: não é o que você fala, é a maneira que você fala que traz, que é importante, né? Que nós possamos aplicar isso em nossa vida. Vamos lá finalizar aqui o estudo aqui, Doutrina e Convênio, seção 49. O versículo 23 que nós tínhamos lido, falava aqui sobre que quando Cristo vir, a terra vai ser sacudida, ele vai vir com poder, grande glória, então não vai ser confundido, né? Então, que vai ser gloriosa, a segunda vinda de Cristo vai ser gloriosa, esse que é a intenção, tá bom? E aí aqui no versículo 24, então, ele começa a falar do 24 em diante, a dizer que antes da vinda do Senhor vai acontecer algumas coisas. E aí diz assim, ó, do 24 em diante: mas antes que venha o grande dia do Senhor, Jacó florescerá no deserto, e os lamanitas florescerá como a rosa. Os lamanitas, né, são os descendentes, né, dos lamanitas, tá bom? Então eles vão florescer, vão aceitar o evangelho, vão se unir a Sião. Essa é uma profecia. E aqui fala também que o deserto, né, florescerá, né? Aqui, ó, o grande dia do Senhor, Jacó florescerá no deserto. Aqui é uma referência à igreja. Aqui é um cumprimento tanto físico, que vai acontecer, o que aconteceu, mas também espiritual. Por exemplo, versículo 25 diz assim, ó: sim, florescerá nos outeiros e nas montanhas, regozijar-se-á e será reunida no lugar que designei. Então, o cumprimento dessa profecia é justamente quando a igreja ela é estabelecida em Lago Salgado, né? Aí aquele lugar que é seco torna-se um lugar cheio de vida. Então essa é uma profecia física cumprindo. Agora, o lado dela espiritual é que os lugares áridos, sem o evangelho chegaria por meio da pregação do evangelho. Então tem o cumprimento físico e o cumprimento também espiritual dessa profecia aqui. Ele continua: eis que vos digo, ide como vos mandei, arrependei-vos de todos os vossos pecados, pedi e recebereis, batei e ser-vos-á aberto. Ou seja, fazer a obra missionária aqui. Do 27 em diante: eis que eu irei adiante de vós, e serei a vossa retaguarda, e estarei no meio de vós, e não sereis confundido. Eis que eu sou Jesus Cristo, e depressa venho, assim seja. Amém. Então o Senhor declara aqui, a parte que eu amei aqui, principalmente os que estão, eu acho que o Senhor sempre está no nosso meio, mas aqui é uma promessa para os que estão de frente ali, fazendo a obra missionária, tá bom? Aqui diz que o Senhor não só está no meio deles, fala aqui, ó o versículo 27, eis que irei adiante de vós, ou seja, o Senhor vai estar na frente, e serei a vossa retaguarda, ou seja, também ele vai guardar as costas daqueles que estão ali fazendo esse trabalho, e estarei no meio de vós. O que mais a gente quer, né? O Senhor na frente, o Senhor atrás e o Senhor no meio de nós, né? Então eu achei lindo esse envolvimento do Senhor junto conosco aqui. Eis que eu sou Jesus Cristo, e depressa venha, assim seja. Amém. Tá bom? E aí finaliza aqui a Doutrina e Convênio, seção 49. Essa aqui também é uma referência a esses versículos que nós lemos, a Isaías 35, tá bom? Deixa eu ler pelo menos um versículo lá de Isaías 35, deixa eu ver se eu separo aqui. Aqui, Isaías 35, 10 versículos só, né? Mas o próprio cabeçário, é porque aqui está falando da segunda vinda de Cristo. Antes da segunda vinda vai acontecer isso. No cabeçário diz assim, no dia da restauração, o deserto florescerá, e o Senhor virá, e Israel será coligada, e Sião será edificada. Então antes da vinda de Cristo iria acontecer essas coisas, a coligação de Israel, o deserto florescer como uma rosa, né, conforme menciona aqui, tá bom? O versículo 1, por exemplo, diz assim, ó: o deserto e os lugares secos se alegrarão disso, e os ermos exultarão, e floresta como a rosa. Então aqui é um cumprimento tanto físico, né, porque a gente vê Salt Lake City, ele se transformou depois que os membros da igreja chegaram lá e edificaram, e dali
todas as pessoas se congregam, né, por meio da conferência geral. Cada um no seu país assiste à conferência geral e é abençoado pelas mensagens que Deus manda por meio de seus profetas, tá bom? Então tem o cumprimento físico e espiritual, que é os lugares secos que não tem o evangelho. Espiritualmente o evangelho chega a esses lugares e eles vão se tornar belos, tá bom? As pessoas vão se tornar melhores. Então essa é a mensagem de hoje, finalizando Doutrina e Convênio 49. Essa mensagem nós compartilhamos com vocês em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.